O Brasil é extremamente rico em folclore e lendas. Devido à sua vasta extensão territorial e diversidade cultural, o país abriga uma infinidade de mitos, histórias e tradições transmitidas oralmente ao longo dos séculos. As lendas brasileiras refletem a miscigenação de diferentes influências indígenas, africanas e europeias, resultando em uma riqueza de narrativas que abrangem desde seres mágicos até relatos de assombrações. O folclore brasileiro é tão vasto que cada região do país possui suas próprias lendas e mitos, contribuindo para a pluralidade e complexidade desse universo folclórico. E uma dessas lendas é a da criatura Mapinguari. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mapinguari, o espírito da floresta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Sinistro e Sobrenatural. O Mapinguari é uma criatura do folclore amazônico que ainda hoje inspira medo e curiosidade na região. Sua história é antiga e remonta aos tempos dos povos indígenas que habitavam a Amazônia. Segundo a lenda, o Mapinguari é uma criatura mítica, com uma aparência monstruosa. Ele é descrito como um ser extremamente grande e forte, com pelos escuros e um olhar penetrante. Sua característica mais marcante é o fato de possuir uma boca no meio do abdômen, o que lhe permite devorar suas presas com facilidade. A origem do Mapinguari não é clara, mas há relatos de que ele tem suas raízes na mitologia dos povos indígenas da Amazônia. Alguns acreditam que ele seja uma espécie de espírito protetor da floresta, que aparece para defender a natureza de invasores e destruidores. Para outros, o Mapinguari seria uma criatura pré-histórica que teria sobrevivido ao longo dos séculos, escondendo-se nas profundezas da floresta. Há relatos de avistamentos do Mapinguari ao longo dos anos, o que alimenta a crença de que ele ainda caminha entre as árvores da Amazônia. Apesar de ser uma criatura do folclore, o Mapinguari ainda desperta temor em algumas comunidades da Amazônia, que evitam adentrar em áreas consideradas como seu território. Além disso, diversas expedições foram organizadas ao longo dos anos para tentar encontrar evidências da existência do Mapinguari, mas até hoje nenhuma prova concreta foi encontrada. Assim, a história e origem do Mapinguari permanecem envoltas em mistério e lendas, alimentando a imaginação e o temor das pessoas da Amazônia. Talvez ele continue sendo apenas uma criatura do folclore, ou talvez ainda exista algo desconhecido e assustador escondido nas profundezas da floresta. A verdade é que o Mapinguari continua a ser um enigma, despertando a curiosidade e o medo de quem ouve falar dele. Os avistamentos e relatos da criatura Mapinguari. Há vários relatos e avistamentos do Mapinguari ao longo dos anos, especialmente na região amazônica. Muitos habitantes locais afirmam ter visto ou ouvido esse misterioso ser, descrevendo-o como uma criatura grande, de pelos escuros e com uma boca localizada no abdômen, conforme descrito nas lendas. Alguns dos relatos mais marcantes incluem encontros com o Mapinguari durante expedições florestais, incluindo relatos de guaranis e outros povos indígenas da região. Há também relatos de ataques a animais domésticos, com diversos moradores afirmando ter perdido gado e outras criações para a criatura. Além disso, muitos pesquisadores e exploradores que adentraram na densa floresta amazônica relataram ter ouvido ruídos estranhos e avistado criaturas desconhecidas que se assemelhavam ao Mapinguari, alimentando ainda mais o folclore em torno desse ser lendário. Os relatos e avistamentos do Mapinguari continuam a intrigar as pessoas e a alimentar a crença na sua existência entre os habitantes da região. Apesar da falta de evidências concretas, a lenda do Mapinguari é mantida viva pela oralidade e tradição das comunidades amazônicas, mantendo viva a curiosidade e o mistério em torno dessa criatura sobrenatural. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!